Nesse vídeo vamos iniciar uma série falando dos contos bíblicos. Iremos começar pela história de Abraão, uma das histórias mais incríveis da Bíblia e de toda a humanidade, na minha opinião. Você sabia que de Abraão surgiram três das maiores religiões de toda a história da humanidade? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo? De Abraão surgiu o povo árabe, de Abraão surgiu os judeus, dois povos que se tornariam inimigos depois de muitos anos. Vou te mostrar como isso aconteceu aqui nesse vídeo. Então fica comigo, eu sou Renato Generoso e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Caso você não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre histórias, contos bíblicos e muitas curiosidades e fatos sobre a história da humanidade. Então prepara um lanche, coisa leve, fica confortável, deixa aí o seu like que é de graça, não custa nada e bora pro vídeo. Segundo os historiadores, a época que Abraão viveu era uma época de 2000 a.C. a 1800 a.C. Se você não sabe, naquela época os anos eram contados de trás para frente. Vivia na cidade de Ur, na antiga Mesopotâmia, e o que a Bíblia não diz é que essa cidade ficava na região da Suméria. Suméria, para quem não sabe, foi a primeira cidade da história da humanidade. A primeira vez que um grupo de pessoas se reuniu para morar em um só lugar. Essa região da Suméria ficava também onde era a antiga cidade da Babilônia, muito conhecida na Bíblia por Nabucodonosor. Abraão foi a primeira pessoa da história da humanidade a começar a falar e acreditar em um único Deus. Todas as pessoas de todos os lugares do mundo, naquela época, em 2000 a.C., cultuavam e adoravam deuses, eles eram politeístas. E isso é em todo o planeta, gente. Isso é os povos incas, os povos maias, os astecas, os gregos, os romanos, os povos africanos, os celtas, os japoneses, os chineses, os sumérios, os egípcios, todo mundo naquela época, no universo inteiro, no planeta inteiro, falavam de deuses, cultuavam e adoravam deuses. Mas só um cara, Abraão, começou a falar de um único Deus, um ser único, criador de todo o universo e detentor de toda a inteligência sagrada do mundo. E isso era desde molequinho, desde jovenzinho, Abraão já se recusava à adoração a ídolos e deuses como as outras pessoas, como até os seus parentes. Segundo os estudos, ele foi vítima de muito preconceito na época, tentaram jogar ele na fogueira e ele sofreu com isso bastante. Até tem algumas passagens dizendo que Nimrod, aquele Nimrod da Bíblia, tentou até persegui-lo e assassinar o menino. Até que quando ele tinha aproximadamente 75 anos, ele recebeu o contato de Deus. Deus falou com ele e disse que lhe daria a consagração de uma terra prometida, que ele tinha que levar sua família a uma terra prometida, que de lá surgiria uma nação e um povo. Essa terra prometida seria Canaã, que hoje se situa na região da Palestina. Para quem não sabe, a antiga Canaã, citada na Bíblia, é hoje a região da Palestina. Levou consigo sua mulher, seu sobrinho Ló e outros parentes que ele tinha na época. E uma longa e difícil viagem, onde eles pararam em 3 locais diferentes para acampar e ficaram alguns dias ou semanas. Depois de algum tempinho, eles chegam a Canaã, que hoje é a Palestina. A Bíblia diz que após um tempo estabelecido naquela região, houve fome na terra prometida e que por causa disso, o patriarca Abraão e todo o seu acampamento, toda a sua família, seu sobrinho Ló e sua esposa, retiraram-se e se moveram para o Egito. Ao chegar no Egito, Abraão temeu que viesse a ser morto e perseguido por causa da beleza de sua mulher, e por isso combinou com ela dizer aos egípcios que ela era sua irmã legítima, omitindo o fato de ser sua esposa. E esse, para quem não sabe, foi um dos erros de Abraão, que ocasionou para eles muitos problemas, porque o que aconteceu foi que o faraó da época se apaixonou pela esposa de Abraão, porque realmente ela devia ser muito bonita. A covardia de Abraão ocasionou com que ela se tornasse concubina sem vontade do faraó do Egito. Porém, Deus castigou o rei egípcio e este mandou chamar Abraão, que lhe devolveu Sara, ordenando também que deixassem o país com seus bens. A Bíblia conta que Abraão, juntamente com a sua esposa e o seu sobrinho Ló, retornaram do Egito para a Terra Santa, para o mesmo local onde ele havia se fixado, ao sul de Betel,
que hoje provavelmente é a cidade de Jerusalém, é aquela região ali. Tornou-se muito rico, possuindo rebanhos de gado, prata e ouro. E alguns estudos não bíblicos explicam que Abraão provavelmente tinha interesse em se tornar um grande líder na Palestina, um grande líder em Canaã, já que era uma das promessas que Deus tinha dado para ele. Na verdade, foi o que ele entendeu de Deus, né, gente? Foi o que ele entendeu, o que ele interpretou da conversa que ele teve ao ser contatado por Deus. Porque não sei se vocês sabem, mas Deus não falava com Abraão toda hora ali, caminhava com ele, ficava no ouvidinho dele, mandando WhatsApp. Não, ele às vezes era contatado por Deus, ele tinha a honra e o privilégio de Deus enviar uma mensagem através de um sonho, através de uma clarividência, coisas desse tipo. E às vezes, muito raramente, ele conversava com Deus, sim. E aí ele interpretava o que ele entendia. Pouco depois, Ló e Abraão, por motivos de negócios e para evitar desavenças entre eles, decidem se separar. Ló então vai morar na cidade famosa de Sodoma, aquela famosa conhecida na história de Sodoma e Gomorra. Cidades essas que foram, segundo a Bíblia, destruídas por Deus devido aos pecados das pessoas que estavam vivendo ali, em uma orgia, em matança, onde só a escória da humanidade estava empoderada. É aquela história da mulher que virou a estátua de sal? Então, é a mulher de Ló. Mas isso nós vamos deixar para outro vídeo, ok? A esposa de Abraão, Sara, era infértil. E Abraão não conseguia ter filhos. Porém, era algo que ele queria muito, já que ele ouviu de Deus que seus descendentes dariam origem a uma nova nação, a um novo povo. Então Sara permite que Abraão se deitasse com a escrava deles, Agar. E dessa relação nasceu Ismael, filho mais velho de Abraão, com a escrava. Quase aos 90 anos de Abraão isso aconteceu. Aproximadamente quando Ismael tinha 12 anos de idade, Deus fala de novo com Abraão e conta que a promessa de sua descendência viria do ventre de Sara. E menos de um ano depois, Sara engravida de um filho. A mulher que não podia ter filhos teve então Isaque. E agora eles se encontravam em um impasse enorme. Na época, o filho mais velho que ficava como herdeiro. E assim Sara pediu a Abraão que ele expulsasse Ismael e Agar, a sua escrava, de seus domínios, para que Ismael não fosse o herdeiro junto com Isaque. E assim Abraão vacilou bonito. Ele não foi homem o suficiente para conter as vontades da sua esposa. Ele não teve coragem para defender o filho que ama e decidiu então expulsar Ismael e Agar. Ah, mas não pode falar assim de Abraão. Pode, gente. Abraão era uma pessoa assim como eu, assim como você que está aí. Uma pessoa iluminada, só que teve muitos erros também quando em vida. Deus então aparece para Abraão e lhe diz que seu filho Ismael, aquele que foi exilado, também daria origem a uma nação. E assim, Ismael e Agar foram exilados, vagando pelo deserto. O deserto que hoje é o país da Arábia Saudita, para quem não sabe. Ele saiu da região que eles viviam ali no sul da Palestina, no sul de Israel, e foram vagando em direção à Arábia Saudita, que era uma região de muito deserto, onde não tinha cidades fixas na época. E Ismael então deu origem aos ismaelitas e posteriormente todo o povo árabe, Maomé e os muçulmanos. Ou seja, de Abraão saiu o islamismo. Por isso que o islamismo, a religião islâmica, considera Abraão como seu primeiro profeta. E para quem tem interesse sobre isso, tá aqui no card, eu vou deixar um vídeo sobre o islamismo, a história do islamismo, falando um pouco de Maomé também, caso você tenha interesse. Vai lá conferir que tá muito legal. Isaque então viveu com seu pai, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú, em uma briga, teve que fugir, porque ele brigou com o irmão. E Jacó teve 12 herdeiros, que cada um teve sua tribo, dando assim origem ao que viria a ser o povo hebreu, ou os judeus. E posteriormente, lá na época de Cristo, dos hebreus sairiam os cristãos. Ou seja, gente, de Abraão saíram 3 das maiores religiões de toda a história da humanidade. O cara era muito iluminado realmente, e a passagem dele aqui na Terra trouxe uma mudança no curso da história gigantesca. Abraão então viveu 175 anos.
de tempos em tempos, as terras prometidas, que hoje são Jerusalém, Canaã, ali na região da Palestina e também do Reino de Israel, do país Israel, elas passavam por momentos de seca, de tempos em tempos, seca, fome, e assim os herdeiros hebreus de Abraão migraram para o Egito em definitivo. Porém, lá eles foram transformados em escravos pelos egípcios por 400 anos. E é aí que entra a história de Moisés, onde Deus traria Moisés para resgatar o seu povo e levá-los de volta à Terra Santa. O número de escritos, textos e histórias sobre esse povo, sobre Abraão, é tão grande que não tem como questionar a pessoa que viveu na terra chamada Abraão. Existem textos e manuscritos sobre essa existência na Bíblia, no Torá, no Alcorão e em outras regiões, em outras religiões, como assim o povo do Egito também falava sobre Abraão. Incrível como Deus usou ele para realizar a sua vontade. E assim ele faz comigo e faz com todos nós, com cada um de nós. A missão de vida que nós temos é a vontade de Deus encarnada na Terra. Nós só temos que entender o que Ele quer de nós. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de um resumo bem pontual sobre a história de Abraão, para que assim nós pudéssemos viajar a 2000 anos antes de Cristo e começar a nossa série sobre os contos bíblicos. Se você gosta desse assunto e gosta de vídeos sobre grandes civilizações, impérios da humanidade, inscreva-se no canal, comenta aí o que você achou da história de Abraão, se você já conhecia, e é isso. Um grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, até o próximo vídeo. Na minha visão, naquela época, Deus, com seu grande amor pela humanidade, permitia que as pessoas vivessem com o seu livre-arbítrio e adorassem quem elas quisessem. Mas, devido à popularização da escória da humanidade, de assassinatos, estupros, irmão fazendo sexo com irmão, coisas do gênero, acredito eu que Deus quis acabar com isso e começou a pensar e usar Abraão para impactar as pessoas sobre a existência de um único Deus, ou sobre o Deus mais poderoso, não é? Porque se tantas pessoas no universo, no mundo, adoravam vários deuses, é capaz deles terem tido realmente contato com entidades espirituais, com demônios, com espíritos, com alienígenas, quem sabe, né? Mas é fato que o Deus de Abraão apareceu como o ser onipresente, onisciente, detentor de todo o conhecimento da humanidade, criador do céu, da terra, enfim, vocês já sabem.